pesca submarina na primavera. O inverno ficou para trás. Os dias estão a ficar maiores e as melhorias no tempo abrem-nos novas possibilidades para praticar pesca submarina. Os nossos mestres, José Amengual e Pedro Carbonell, vão desvendar-nos os segredos da dita pesca nesta estação. Se no inverno pescámos sargos e robalos nas baías e enseadas abrigadas, agora com a chegada da primavera é o momento de começar a visitar as falésias batidas pelos temporais ao longo da estação anterior. O Porto de Sóller é o único abrigo e refúgio seguro na abrupta costa norte de Maiorca. Apesar do desenvolvimento e crescimento do turismo, que mudou a fisionomia da ilha, às vezes de forma devastadora, este canto encaixado entre as montanhas ainda conserva a identidade de pequeno porto mediterrâneo. Amengual e Carbonell dispõem-se a iniciar uma jornada de pesca. Para os nossos campeões, pesca de primavera é sinónimo de pesca nas falésias, como veremos. O calor do sol já se faz notar com mais força, produzindo elevações e deslocações de grandes massas de ar na atmosfera, o que faz com que o comportamento do mar seja agora muito variável. Convém que conheçamos a previsão meteorológica antes de nos aventurarmos numa costa como esta, exposta sempre à traiçoeira tramontana ao vento norte. As mudanças são tão bruscas e rápidas com este vento que é possível passar da calma e mar raso a grandes ondas com vagas a quebrar em menos de uma hora. As previsões do estado do mar são cada dia mais fiáveis, mas todavia, às vezes esta besta adormecida, a tramontana, desperta sem avisar. Uma embarcação semi-rígida e um motor com uma boa manutenção aumentarão a nossa segurança e tranquilidade enquanto pescamos, sabendo que podemos fazer frente a uma pioria do mar e voltaremos ao porto sem problemas. Pepe e Pedro procuram o sotavento que oferecem estas grandes paredes de rocha para se equipar. Já longe do porto, esta manobra que lhes é cotidiana é um reencontro com a natureza. As gaivotas, os corvos marinhos, o ruído do mar no seu confronto eterno com estas falésias soberbas e desafiadoras. É a própria natureza, com toda a sua magnitude, que se encarrega de nos recordar a realidade da nossa própria dimensão e o limite das nossas forças. O grande desafio do nosso desporto é estarmos à vontade, no meio que não é o nosso, o fundo do mar, captando a sua beleza e conservando os seus melhores frutos sem mais ajuda a não ser o ar dos nossos pulmões. O treino, a técnica e a experiência de Amengual e Carbonell ajudarão neste desafio. N'hi havia l'hòstia l'altre dia per allà. Un galoper, ja... Escolher o equipamento adequado para cada estação e tipo de pesca facilita a tarefa, evita contratempos e torna mais agradáveis as horas que passamos no mar. O fato de neoprene de 6 ou 7 mm de espessura é ainda o mais adequado ao princípio da primavera, pois a água tem agora o ponto de inflexão da sua variação de temperatura ao longo do ano. Pepe é decididamente partidário da utilização do Sputnik para pescar mais comodamente e seguro. O Sputnik é uma peça de chumbo entre 2,5 a 4 kg de peso que se leva presa entre o cinto e o fato. Podemos deixá-lo no fundo, sentindo-nos aliviados do lastro na subida. Está unido ao cabo da boia por um mosquetão e, mediante esta, podemos recuperá-lo desde a superfície. O seu uso é considerado mais do que justificado, depois de longos meses de pesca a pouca água e com períodos frequentes de inatividade por causa do mau tempo. Motivos que produzem uma diminuição da forma física de todos os pescadores. O Sputnik é uma técnica que exige um grau de desenvolvimento e experiência e não se recomenda a principiantes. A arma mais adequada para a pesca nas falésias é sempre uma questão pessoal de cada pescador,
Mas tanto Carbonell como Amengual se inclinam para os tamanhos compreendidos entre os 75 e os 90 cm, armas todo o terreno. Com estas, obtêm a maioria das suas capturas. As de maior longitude utilizam apenas em situações concretas de pesca, na espera ou na caída. Se dispomos de barco e barqueiro, podemos levar toda uma gama de armas, como fazem Pepe e Pedro, e dispor no momento do que necessitamos. Caso contrário, teremos que levar na boia as armas e peças suplentes que queremos ser suficientes para essa jornada. Os elásticos das armas na primavera convém que sejam mais nervosos e potentes que os utilizados no inverno, pois a possibilidade de encontrar peças grandes é maior. O carrete na arma também é muito recomendável, como veremos mais adiante. A escassos metros de profundidade nas paredes submersas das falésias, pode-se obter peças interessantes, e temos de começar por aí o nosso trabalho de busca. A moreia é um peixe serpentiforme que, pelo seu aspecto, é rejeitada por muita gente. No entanto, tem uma carne branca, que já era muito apreciada pelos romanos, e hoje em dia é um prato emblemático da cozinha da Sardenha, estando cotada nessa ilha muito acima do mero. A sua captura não é difícil. A sua cabeça aparece entre as gretas à espera da presa. Um bom tiro, à altura da abertura branquial, permitirá tirar a moreia do seu covil, sem que solte na sua luta por se apegar ao terreno. A manobra mais delicada é o seu remate, pois a sua boca está bem armada de dentes curvos e a sua mordedura infecta com facilidade. Pepe mostra-nos como a devemos prender firmemente com uma mão e, com a ajuda de uma faca bem afiada, cortar-lhe a espinha dorsal mesmo atrás da cabeça. Com luvas que permitam agarrar bem, conseguiremos prender melhor a moreia, já que a sua pele é viscosa e carece por completo de escamas. Só então a podemos tirar do arpão e entregar sem perigo ao barqueiro ou colocar no enfião da boia. Durante o dia, está escondido em algum buraco ou com a cabeça a espreitar por alguma greta, esperando que alguma presa passe pelo seu raio de ação. Amengual faz uma aproximação silenciosa e tranquila para evitar que a moreia se esconda no interior da greta, o que dificultaria a sua captura. Um disparo preciso atrás da cabeça e uma rápida extração puxando com força evitará que se enrosque no seu buraco. A pele da moreia é muito viscosa, o seu corpo alongado é extremamente flexível e forte. Tudo isso confere-lhe dentro de água uma capacidade de manobra impressionante, sendo capaz de escapar por pequenos orifícios e gretas muito estreitas. A reação quando a extraímos do seu covil é muito potente e enérgica e tenderá a enroscar-se no arpão com muita força. Também se pode rematar com a ponta da faca, como faz Amengual nesta ocasião, mas esta prática requer mais experiência e conhecer muito bem os pontos vitais deste peixe. A moreia frita às fatias é excelente, tendo a precaução ao limpá-la descartar a pele da cauda que contém uma inumerável quantidade de finíssimas espinhas. Também é um ingrediente de primeira para realizar um bom caldo para a sopa ou arroz de peixe. Na primavera, o aumento da temperatura da água é muito gradual
e afeta em primeiro lugar as camadas superficiais, facto que provoca que muitos peixes desloquem a estas zonas em busca de alimento ou inclusive é para se reproduzir. O mero não é uma exceção, e como grande predador que é, na primavera é mais fácil encontrá-lo a pouca profundidade, entre os recortes das falésias, já que ali tem mais oportunidade de capturar peixes, polvos e chocos, que são a sua principal fonte de alimento. Faccio coitame per Antes de cada imersão, devemos oxigenar bem o nosso corpo, realizando umas boas inspirações que nos permitam chegar ao fundo em boas condições para efetuar a pesca. O recorte do fundo permite uma pesca gradual, de menos a mais profundidade. Pouco a pouco, à medida que a estação avança, iremos ganhando metros e forma física, coincidindo com a profundidade a que se encontram os peixes. Mas no início da primavera, será nos cortes e gretas das paredes onde procuraremos com zelo e perseverança as nossas capturas. A abrótia, molheira para os maiorquinos e briota para os canários, é uma captura típica da primavera. É um peixe que gosta da escuridão. A sua cor acastanhada mimetiza-a contra a rocha. Um barbilho na boca e as barbatanas pélvicas de cor branca às vezes denunciam-na. Alimenta-se de peixes invertebrados. Pode alcançar uma longitude máxima de 80 cm, mas normalmente não ultrapassa os 50. A lanterna será quase sempre necessária na sua captura. A sua carne é fina e delicada, mas ao ser frágil, exige que o tiro seja certeiro. Às vezes partilha o buraco com outros peixes de rocha, inclusive com o mero. Quando observamos um buraco e a abrótia se esconde, devemos apagar a lanterna e possivelmente em poucos segundos volta a sair com curiosidade. Normalmente na primavera, aproxima-se mais da costa,
e podemos encontrá-la nos recortes mais escuros das falésias e nos deslizamentos de rochas, onde os emaranhados de gretas e túneis formam o habitat ideal para este curioso peixe. Pode ser encontrada desde muito pouca profundidade até fundos abismais. Tende a viver num tipo de cavidade muito concreta, ampla e escura, e normalmente procura proteção no canto mais profundo do buraco. Nesta sequência, vemos o Pepe a entrar numa greta da falésia e a aproximar-se de uma abrótia, realizando um bom tiro. A abrótia geralmente está sozinha. É raro ver mais de 2 exemplares juntos no mesmo buraco. Devemos disparar sempre à cabeça, já que a sua carne é muito frágil, sobretudo na zona do ventre, onde solta com muita facilidade. É aconselhável limpar-lhe as tripas rapidamente, sobretudo no verão, pois a sua carne corrompe-se com facilidade e seria uma pena não poder aproveitá-la, já que é um prato excelente. A falésia não é só composta de paredes rochosas, com os seus cortes e as suas gretas. Inumeráveis blocos de pedra, alguns de tamanho colossal, produto de desprendimentos, formam a paisagem característica da falésia mediterrânea. Os peixes têm aqui refúgio, possibilidade de caçar e de encontrar comida, de reproduzir-se e fechar, portanto, o ciclo completo da vida. Para nós, constitui o marco mais espetacular para a prática do nosso desporto. Amengual, que viajou ao longo da sua grande vida desportiva por muitos mares e países, não troca este tipo de fundo por nenhum outro. Observar o recorte desde o barco dá-nos indícios de como pode ser a sua parte submersa. Uma parede lisa sem acidentes que cai a pique deve continuar igual debaixo da superfície. Um precipício com numerosos estratos e degraus é viável que apresente cortes interessantes ao submergir. Um molho de blocos colapsados terá sempre uma interessante parte submersa. Um principiante perguntará perante esta infinidade de pedras e possibilidades. Há que vê-las a todas? Seleciona algumas? Quais? Em qualquer pedra que ofereça refúgio pode haver um peixe. Mas com a sua experiência comprovada, os nossos campeões dão-nos uns conselhos que nos podem ser muito úteis. Temos sempre de ver as pedras que já conhecemos e de onde conseguimos capturas em ocasiões anteriores. Embora alguns pescadores tenham muita facilidade para desenvolver o seu instinto, o poder chegar a entender o comportamento e hábitos dos peixes implica passar muitas horas na água, observando detalhes que possam dar-nos novos conhecimentos. Quando na entrada de um buraco existe movimento de peixes ao seu redor, como castanhetas ou obladas, pode-nos indicar a presença de algum grande predador, como o mero, que se aproveita destes peixes para se camuflar e poder caçar. Outras pedras interessantes são as que oferecem um perfil com sombra, já que na sombra os peixes se sentem mais seguros dos seus predadores e, à vez, podem abordar as suas possíveis vítimas sem ser vistos. Quando nadamos entre blocos submergidos, devemos fixar bem as entradas das covas, já que às vezes os seus habitantes saem para espreitar e podemos apanhá-los desprevenidos. Outras pedras que devemos ver são as que estão expostas à corrente nesse momento, olhando-as pela parte onde vem a dita corrente, já que esta lhes traz o alimento. No interior das grandes covas devemos observar qualquer greta mesmo que pareça pequena, já que é onde possivelmente pode haver algum peixe interessante. Aprender a linguagem do mar é tarefa difícil, exige uma grande dose de paciência, curiosidade e vontade de aprender. Para entender o mar, devemos adotar uma atitude muito aberta. Mesmo quando pescamos há muitos anos, todos os dias se aprende algo novo. Às vezes, até os pescadores de elite sofrem a maior decepção,
já que a pedra eleita onde baixaram e que rodearam é cega e não oferece refúgio algum para os peixes. Contudo, também devemos aprender a lição e guardá-la na memória, para não voltarmos a cair na mesma pedra. A pesca submarina é praticada debaixo de água, todavia, devemos fixar também no tempo no exterior, já que é outro dos fatores que influenciam o comportamento dos peixes. Por exemplo, as baixas pressões indicam a chegada de mau tempo, e é provável que, apesar de o mar estar muito plano, no fundo os peixes também tenham um comportamento diferente, já que intuem a chegada de algum possível temporal. Outro conselho que nos recomenda ao Pedro é que é melhor eleger um trajeto curto de falésia e observá-lo a fundo, já que este nos dará mais frutos que realizar um grande percurso, mas deixando quase tudo por ver. Para chegar a ser um bom pescador, há que perguntar o porquê das coisas. Todos os animais se desenvolvem no seu ambiente, condicionados por duas necessidades: a procura de alimento e a reprodução. Se aprendermos a relacionar as causas que condicionam estas duas necessidades, entenderemos porque uns dias há ou não há peixe. No mar, todos os fenómenos estão relacionados e, muitas vezes, a origem de uma causa está muito mais longe daquilo que vemos à nossa vista. Para pescar, o próprio comportamento dos peixes ensinar-nos-á como temos de agir. As castanhetas mostram-nos como manter-se na sombra da falésia, permite ver sem ser visto. Na primavera pescamos sempre nos cortes da falésia, porque esta em ocasiões é tão profunda que não chegamos às primeiras pedras. Os peixes sobem até à água quente, metendo-se nas gretas da falésia. Assim, desta forma, o treino é progressivo, já que nós perseguimos a água quente que vai baixando de profundidade conforme avança a primavera. Encontramos-nos a pescar no mês de abril a 10 ou 12 metros, até terminarmos em julho a ultrapassar os 25 metros, sempre avançando com a água, fazendo um treino progressivo e baixando cada vez mais. Outra das espécies que podemos pescar durante todo o ano é o sargo. Na primavera, abandona as zonas de menor profundidade para alcançar cotas maiores à medida que se aproxima o verão. Normalmente já não o encontramos em grandes cardumes perto da costa, já que se vão separando e deslocando para zonas de maior corrente. Contudo, é uma das peças que com mais facilidade encontraremos em buracos e gretas quando estamos à procura de possíveis presas. Dispor de uma embarcação facilitar-nos-á a mudar de zona rapidamente.
Pedro, com a sua intuição pela presa, desliza em silêncio debaixo das rochas e captura uma pequena corva. Estes peixes, quando são de pequeno tamanho, sofrem de piolho do mar como parasita. Vários destes podem debilitá-los tanto que chegam a causar a morte. As corvas adultas já têm força suficiente para escapar destes inquilinos desagradáveis, roçando-se contra as rochas. Pescar em falésia supõe baixar a muitas pedras. Na maioria delas, não obteremos nenhuma peça. Mas o pescador deve continuar a insistir sem vacilar na sua moral. No final, o que não atirou a toalha será o que obterá êxito. É frequente que campeões do tamanho que vemos nas imagens estejam no seu melhor durante várias horas sem obter nenhuma peça. Mas não afrouxam no seu empenho e pouco a pouco irão somando peças até completar a pescaria. O rocaz é outra peça característica da primavera. É um peixe caça à espera, imóvel sobre o fundo, mimetizando-se como uma pedra. Seria uma autêntica casualidade ver um rocaz a deslocar-se nadando pelo fundo. O tiro não oferece dificuldade, pois não foge do pescador. Confia em passar despercebido perante este. A maior dificuldade da sua captura está em descobri-lo. Gostam de permanecer na penumbra das rochas e um bom truque para os identificar consiste em rodeá-los lentamente, procurando no perfil do fundo pedras com forma de rocaz. A pouca profundidade pode encontrar-se na sombra de alguma pedra ou na entrada de algum buraco, esperando a passagem de pequenos peixes para os caçar. Se o rocaz está pousado em frente a umas rochas, para não estragar o arpão, o melhor é diminuir a potência do disparo, prendendo os elásticos fortemente com uma mão, tal como faz a mengual nestas imagens. Este peixe precioso tem várias designações. Em Maiorca é denominado de capreroig e é o maior da família dos escorpenídeos. Distingue-se por ter uma grande cabeça, umas grandes barbatanas peitorais e uma cor vermelha intensa. É de movimentos lentos e a sua principal defesa é a camuflagem, sendo capaz de permanecer totalmente imóvel, inclusive é perante o arpão do pescador. É um peixe voraz que se alimenta de peixes pequenos, crustáceos e cefalópodes, sendo capaz de engolir de um golpe presas que passam da metade do seu próprio peso, como este choco que tinha a ponto de digerir. O seu habitat está compreendido entre uma franja muito ampla de profundidades. O rocaz aproxima-se da costa para desovar e é entre fevereiro e julho que se encontra a menor profundidade. Quando se debate por libertar-se, há que prender-lhe a cauda junto ao arpão e agarrá-lo pela boca, que é onde podemos agarrá-lo e manipulá-lo sem temer picar-nos,
já que possui uns apêndices na cabeça e na barbatana dorsal conectados a umas glândulas venenosas que produzem uma dor intensa em caso de picadura. A sua carne branca e consistente é muito apreciada. Servindo com uma folha de louro e comido quando está frio, com umas gotas de azeite virgem e sal, é uma forma autêntica de o degustar, sem os disfarces que oferecem os molhos. Também é excelente grelhado ou como ingrediente de pratos típicos a que confere um grande sabor. Ultimamente, também está na moda o paté de rocage. Embora a sua carne não seja tão cotada, o dito sobre a pesca do rocage também é aplicável ao seu parente, o rascaço. A técnica de aproximação à pedra é de grande importância para não afugentar as possíveis presas. O estilo próprio dos campeões, sem dar à barbatana nos últimos metros e atacando a pedra de cabeça para baixo, são atitudes que o principiante deve tratar de imitar. Observar as pedras em posição invertida não é por capricho. Desta maneira, obteremos uma melhor visão e, por sua vez, taparemos menos a luz que entra na pedra, assustando menos os peixes. É uma técnica que exige muita prática para a assumir como própria, assim como acostumar-se a disparar nesta posição vantajosa. A lanterna tem de ser sempre levada na pesca nas falésias, mas só é utilizada quando for necessário, não indiscriminadamente. Mal utilizada provoca e favorece a fuga do peixe. Levá-la numa bolsa de neoprene aumenta a sua flutuabilidade e evita os ruídos produzidos pelos choques contínuos com as rochas, alarmando os peixes. Acenderemos para ver a parte mais escura das gretas, depois de termos realizado uma vista geral aproveitando a luz natural. Vendo o amengual em ação e tirando proveito da técnica que nos mostra o nível mais elevado na prática da pesca submarina, podemos evitar os vícios e erros próprios dos que têm de aprender sozinhos, sem ninguém de referência que mostre o caminho, nem ninguém que corrija. As zonas mais propícias para encontrar os meros na primavera são as falésias com grandes barrancos de pedra que começam a poucos metros da superfície e terminam a grandes profundidades. Os meros saem dos seus abrigos invernais até zonas mais baixas, onde encontram refúgio e muita comida. É nesta época que estão mais confiantes e podem ser pescados em lugares surpreendentes e a muitos poucos metros da superfície. O choco e o polvo aproximam-se da costa na primavera para se reproduzir. Atraem o mero, pois constituem o seu prato preferido, mas também podem ser uma presa digna da atenção do pescador submarino, como este polvo de 4 kg que a amengual captura. O mimetismo do polvo, arte em que é um campeão, servirá para exercitar a capacidade de observação dos principiantes. Escondido muitas vezes no seu abrigo, só se vê um olho, mas pequenos seixos e conchas vazias ao redor denunciam a sua presença a um pescador mais experiente. Utilizaremos a arma carregada na sua menor potência para não estragar a ponta do arpão. O tiro tem de ser apontado entre os olhos para impedir que adira com as suas ventosas ao fundo ou às rochas, o que torna a sua captura mais difícil.
Nas Baleares, há tal abundância de moreias em todas as costas que a maioria dos polvos apresentam mutilações nos seus tentáculos ou inclusive carecem de alguns como tributo que pagaram na luta constante pela sobrevivência. Preparado à galega, a sua carne fica macia e digerível e pode chegar a ser um prato muito cotado. Quando o temos no arpão, há que rematá-lo rapidamente, já que normalmente tem muita vida e trará complicações ao ferrar-se a tudo o que está ao seu alcance. Devemos furar a cabeça com a faca, ou como faz Pedro, para os que não tenham reparado, dar-lhe uma dentada entre os olhos e ficará morto no ato. O mero sobe das profundidades atraído pelos cefalópodes e será agora na primavera quando poderemos conseguir algumas capturas desta peça rainha da pesca submarina a uma profundidade mais acessível. Pedro Carbonell prendeu um mero pela cauda. O carrete permite subir a arma e prendê-lo com um mosquetão à boia saca-meros que pediu-lhe previamente ao seu barqueiro. A boia saca-meros exerce força para cima que impede o animal de se esconder mais profundo. E em muitas ocasiões, quando este afrouxa um momento, a boia chega a tirá-lo da pedra, realizando um trabalho que é sempre cansativo para o pescador. Nesta ocasião, o mero está fortemente entocado, eriçando os seus espinhos e abrindo os opérculos, ficando preso com a sua enorme força como uma cunha. Pedro vê-se obrigado a rematá-lo, disparando-lhe com um arpão sem barbela que se apressa a montar na arma. Este arpão, chamado arpão de remate, carece de barbela para não ficar preso e para que o possamos extrair após o tiro. Às vezes são necessários vários disparos desde diferentes posições para neutralizar a defesa do mero. Para fazermos um arpão de remate, basta retirar a barbela a um arpão usado e afiar-lhe bem a ponta. Pedro finalmente opta por tirá-lo de frente. Nessa posição é como geralmente se consegue mover melhor o mero, e na maioria das vezes é a única maneira para que passe pelas estreitas aberturas dos buracos. Tem de tirá-lo por um buraco diferente do que efetuou o disparo, e para isso realizará outro disparo que lhe assegurará ter o mero bem preso antes de proceder à sua extração. Antes de o tirar, deverá cortar o fio de nylon do primeiro arpão com a faca para o extrair pela outra entrada da pedra.
Como se encontra a uma profundidade cómoda, sobe-o diretamente com a mão. Recuperada a presa e entregue ao barqueiro, há que confirmar se não ficou esquecida nenhuma arma, arpão ou gancho sacameros, se tivermos de utilizar no fundo. Espera, hostia. Todo se abre, todo se abre, Toni. Com o avanço da primavera, a Amengual e Carbonelho vão aprofundando as suas imersões. A pesca em falésia permite praticar diversas técnicas: pesca no buraco, pesca na caída e pesca na espera. A pesca ao buraco, como o seu nome indica, trata-se de capturar uma peça que se esconde no abrigo de pedras e blocos. Exige intuição, técnica de aproximação, vista e serenidade no tiro, pois neste labirinto de rochas, se espantamos o peixe ou falhamos o tiro, não teremos uma segunda oportunidade. Na pesca do mero em falésias, tem de estar preparado e ser muito rápido, pois quanto menor é a profundidade, mais desconfiado pode ser o mero, e se lhe damos tempo, é possível que saia para longe do nosso alcance. Não é aconselhável disparar à cauda, sobretudo se a greta é estreita, já que teremos muitas possibilidades de o entocar. O ideal é um tiro de frente e na cabeça. A pesca na caída consiste em descer, geralmente fundo, e cair em silêncio sobre a presa que se vê surpreendida em águas livres enquanto está próxima das pedras. É um tipo de pesca que exige uma técnica de aproximação mais apurada, sem produzir nenhum ruído e aproveitando os últimos metros de flutuabilidade negativa que se produz pelo aumentar de densidade do pescador por efeito da pressão. Qualquer manobra brusca, como um simples ruído ou bolha produzida ao compensar os tímpanos, pode produzir a fuga do peixe. A pesca na caída também exige uma boa pontaria, porque os tiros são geralmente longos e de cima para baixo, apresentando o peixe menor superfície. A pesca à espera nas falésias tem o pargo dourado como peça rainha e dedicamos pela sua especial beleza e emoção um vídeo nesta coleção. Vendo descer estes pescadores autênticos fora de série, pode dar a sensação de que é muito fácil o que fazem, pois a sua elegância de movimentos dá essa aparência. Mas as imagens não devem confundir o iniciado. Pescar assim é fruto de anos de treino progressivo e continuado. Tomemos atenção ao estilo, vendo como descem aproveitando a amplitude da barbatanada e a inércia adquirida. Os movimentos suaves, a economia de gastos que permitem uma poupança no consumo de oxigênio, todo o movimento desnecessário acelerará a nossa necessidade de ar. E essas passagens espetaculares pelo fundo só são permitidas a pescadores de alto nível, assim como ver várias pedras na mesma descida. Os principiantes devem tratar de assimilar o estilo, mas tentar fazerem o mesmo seria um suicídio.
O estilo na subida também é muito importante, sem acelerações que são contraproducentes, com tranquilidade, tirando partido nos últimos metros da flutuabilidade positiva. A transparência da água pode confundir o principiante na pesca nas falésias. Tem que aprender a medir as distâncias dentro de água. Por efeito da refração, ao usar uma máscara, a água atua como uma lente e percebemos os objetos como se estivessem mais próximos. Isto pode ser perigoso, pois pedras que à superfície nos parecem pequenas e próximas, ao descer daremos conta que se encontram mais profundas e são de um tamanho colossal. Da superfície vemos a sua parte superior, mas podem ter muitos metros de altura. Estes equívocos podem causar subidas angustiantes e acidentes às vezes mortais por síncope, o maior perigo que espreita ao pescador principiante. Pela sua importância e gravidade, falaremos da síncope num próximo vídeo, das suas causas e como prevenir. Pescar em dupla é uma boa norma de segurança, realizando descidas alternadas e vigiando sobretudo as subidas, até ter respirado várias vezes com normalidade. Amengual e Carbonell pescam normalmente à vista um do outro. Se eles empregam esta técnica, com maior motivo devia ser usada pelos restantes pescadores. Outro fator importante a ter em conta na pesca do mero é a termoclina, pois nesta estação é muito forte e encontra-se a menor profundidade. Devemos sempre procurar por cima da termoclina e pescar no limite desta. As medusas e outros hidrozoos são visitantes incómodos que habitualmente acompanham os afloramentos de águas profundas que se produzem antes do verão. Não têm que amedrontar-nos, mas temos de evitar o seu contacto com a cara, que é a única zona exposta, uma vez que estamos equipados com fato. Os seus filamentos longos às vezes são difíceis de ver e temos de nos fixar na direção em que está a campânula para intuir a sua presença. Em algumas ocasiões, quando agrupadas pela corrente junto à falésia, formam bancos tão densos que em determinados pontos da costa é impossível praticar pesca submarina. É muito recomendável levar do barco um tubo de pomada adequada para aliviar a sua picadura. Se for tratada de imediato, não adquire tanta virulência. No fundo da imagem podemos ver a amengual e comprovar como pescam à vista um do outro. Com o verão já próximo, a temperatura da superfície do mar permite-nos vestir o fato dentro de água, o que é mais cómodo, pois desliza melhor sobre a pele. Podemos usar um neoprene de 4 ou 5 mm e diminuir o lastro. De todas as formas, a temperatura da superfície não nos deve enganar, já que o fundo se mantém mais constante e podemos cometer o erro de não nos equiparmos adequadamente e sermos vencidos pelo frio ao fim de pouco tempo. Os fatos neoprene liso tipo chicle ajustam-se bem com uma segunda pele, são muito quentes e têm menos atrito na água, facilitando o deslizamento do pescador. Por outro lado, são mais delicados e frágeis, embora fáceis de reparar com cola para neoprene. Os que têm a forro exterior não têm tão bom deslizamento, mas têm a vantagem de serem mais difíceis de se rasgar e estragar contra as rochas, e são mais resistentes aos efeitos do duro sol de verão, sobretudo nas costas. Escolher um tipo ou outro é uma decisão pessoal de cada pescador. Mais leves de lastro e com a forma adquirida nos últimos meses, Amengual e Carbonell descem com facilidade as zonas mais profundas da falésia e aos seus molhos naturais. Muitas vezes basta chegar às pedras que assentam na areia. A pequena câmara de vídeo presa à arma, apesar de dificultar um pouco o seu maneio e deslocamento, permite-nos ver imagens antes reservadas apenas para os olhos de um grupo de eleitos. A tecnologia digital revela-se democratizadora e podemos ver nas nossas casas exatamente as mesmas imagens que Pedro Carbonell em descidas vertiginosas.
Os sargos são surpreendidos numa aproximação perfeita. As corbas de bom tamanho sentem a presença do pescador e começam a inquietar-se, quando já estão a uma distância de tiro confortável. O mero é a peça mais cobiçada da pesca submarina. Um peixe cuja fama pela sua robustez, tamanho e qualidade da sua carne o transcende. Uma boa prova disso é o velho dito castelão que afirma: do mar o mero e da terra o carneiro. Os cientistas aumentaram os seus conhecimentos nos últimos anos e hoje sabemos que o mero é hermafrodita, alcança a sua maturidade sexual aos 5 anos e se converte em macho a partir dos 10. O seu alimento preferido são os cefalópodes, apesar de não desdenhar os crustáceos como o lagostim e outros peixes. Ficam por revelar ainda muitas incógnitas sobre a vida e reprodução deste peixe. Fenómenos como o aparecimento de pequenos meros em quantidade nas falésias durante os últimos anos ainda não foram explicados. Amengual, num plano de reconhecimento sobre o fundo, avista um mero de bom tamanho. O mero esconde-se entre os blocos de pedra. A qualquer pescador sem a sua experiência, isso aumentaria rapidamente o ritmo cardíaco. Os meros das falésias, por serem os que têm a menor possibilidade de encontros com o homem, são mais desconfiados e receosos. Os que habitam em barras e baixios profundos e afastados, é muito possível que nunca tenham visto um predador. Mas os que habitam tão perto da costa adquirem muita experiência em pouco tempo, e a um mínimo sinal de perigo, escondem-se de tal maneira que na maioria das vezes torna-se impossível localizá-los. Pepe e Pedro conhecem alguns destes meros há anos, e chegam a batizá-los com o nome próprio, vendo-os esconder-se uma e outra vez quando os visitam. Mas se há alguém neste planeta especialmente dotado para enfrentar este desafio do homem com o peixe, que já vai aprendendo a conhecer também o homem, é José Amengual. Nesta ocasião, na primeira descida, localiza e consegue uma boa posição de tiro. Deixa a arma e sobe tranquilo. O tiro foi muito bom e não é necessário recorrer ao fio do carreto. Ainda dispondo de físico que sobra, Amengual mostra-nos como é melhor não prolongar a imersão e subir tranquilo para respirar, evitando apuros. No mergulho seguinte recupera o arpão e a peça com mais facilidade. É um erro de principiante prolongar a imersão para resolver algo que podemos fazer mais frescos noutra descida. Acertar com o arpão num ponto vital como o cérebro exige muito esforço e trabalho. A precipitação no tiro acarreta sempre complicações, longos e cansativos entocados, com o risco a que podem conduzir. Um tiro mau pode causar a morte inútil do peixe, se não formos capazes de cobrar a peça ferida. Se a possibilidade de êxito não está bem definida, o conselho da Amengual é não disparar, esperar por outro dia e outra ocasião melhor. Ao morrer, os meros ficam muitas vezes com a boca aberta. Para que a sua grande boca não trave a subida, Pepe fecha-a com uma mão e junta-o ao seu corpo, facilitando a progressão. Esta forma de subir um mero grande desde a profundidade não é aconselhável de imitar, pois o que para o Amengual é rotina pode ser uma manobra muito arriscada para muitos pescadores, para os quais a subida pode ser muito longa. Esta é a grandiosidade da autêntica pesca submarina, a única pesca que permite ao homem selecionar a presa individualmente. Presa que, pelo seu tamanho ao ser capturada, já se reproduziu várias vezes. E será também a própria decisão do homem que poderá evitar mortes sem sentido. Ao contrário das artes de pesca que capturam as suas presas às cegas e muitas vezes em massa sem nenhuma seleção.
Nesta estação do ano, pescar em fundos com grandes declives, como molhos ou falésias, é muito mais apropriado que pescar em pedra baixa. Tem de se procurar as zonas de água limpa, já que é aí que se encontra o peixe. É nesta época quando Pepe e Pedro desfrutam mais dos fundos espetaculares das Ilhas Baleares, repletos de covas, gretas e desabamentos, que convertem cada saída de pesca num prazer. Os campeões também são humanos e às vezes falham algum disparo. Isto deve servir-nos de ânimo e consolo. Nestas imagens podemos ver Pedro Carbonell aproximar-se com cautela de um grande bloco onde há justamente um ano pescou um mero grande. Observa-o primeiro pela sua parte mais profunda. Se o mero se encontrasse ali e nos aproximássemos pela parte superior, poderia fugir rapidamente para a profundidade. Por baixo não viu indícios de presa e vê agora por cima, aproximando-se da greta por trás. Aí está. Dispara sem hesitar. Subir com a arma permitirá utilizar a boia e deixar o cabo do carreto tenso. É uma medida de segurança para impedir uma fuga ou que o mero entoque. O tiro foi bom, e ainda que o mero esteja vivo, não é necessário um segundo disparo. Trata-se de uma pedra de vários metros de altura, com um profundo corte transversal. O mero poderia ter estado na parte mais profunda, mas preferiu a parte superior mesmo por cima da termoclina, no limite da água quente com a fria. Com vários golpes com a faca ao nível do cérebro no alto da cabeça, põe-se fim ao sofrimento do mero e evita-se com os seus grossos espinhos dorsais eriçados possa perfurar os flutuadores do barco. É uma peça linda, recordação de um dia memorável. Guardar as marcações ou sinais de boas pedras de meros permite-nos, como vimos, realizar mais capturas nelas. Convém anotar também a data, o que nos dará uma boa orientação para saber quando devemos realizar a próxima visita. A falésia, os peixes sobre o barco, a jornada que termina, uma mais irrepetível, um momento mágico no mar. Com as imagens de uma bonita pescaria, nas águas difíceis de Maiorca, despedimos até ao próximo vídeo, em que José Amengual e Pedro Carbonell voltarão a dar um autêntico recital de pesca submarina.
en primavera siempre que podemos pescamos en los acantilados de la costa norte de Mallorca, porque el agua empieza a calentar por arriba, suele estar muy limpia y siempre pescamos en el corte del agua caliente con la fría. Siempre en la parte del agua caliente, que el pescado se mantiene en el agua calentita y cuando nos ve, pues se va a mayor profundidad para huir de nosotros. Entonces siempre pescamos ahí en el límite, porque es curioso ver cómo a lo mejor a 15 metros no hay nada y a 12 pues en todas las piedras hay un pez, ¿no? Y ahí conforme va bajando la termoclina pues tenemos que ir pescando más profundo, siempre persiguiendo la termoclina. Yo considero que en primavera es una de las estaciones del año mejores para practicar la pesca submarina y para coger un mero, precisamente considero que son unas fechas idóneas para los principiantes porque tienen la oportunidad de poder capturar un mero a poca profundidad, porque precisamente en la primavera, como las aguas a mucha profundidad son muy frías, y los meros, la gran mayoría de veces, suben a buscar la termoclima para estar, o sea, buscando el agua caliente. La temperatura del agua es la que te indica que la primavera está entrando, sobre todo los primeros metros, cuando tú empiezas a notar que hay una termoclina, que el agua se ha empezado a calentar por arriba y los peces se encuentran en esta agua caliente. A medida que va entrando la temporada, el agua caliente va bajando y los peces también van bajando, hasta que llegará un momento que ya nos daremos cuenta de que no es primavera porque los peces están abajo del todo. Los meros, cuando llega la primavera, suelen acercarse a la orilla buscando menos profundidad y naturalmente es la época buena para los principiantes para poderse encontrar con un mero de un tamaño respetable, pues a fondo de entre 10 y 15 metros. Lo raro es encontrarlo a menos de 10 metros, pero bueno, en el mar todo es posible. Pero ya digo, la primavera es la época mejor para poder capturar un mero a poca profundidad.
Pues la pesca de primavera, a mí lo que más me gusta es que tienes siempre aquella ilusión de poder cobrar una gran pieza, que después de todo el invierno de coger sarguitos y lubinitas, pues debido a esta temperatura del agua pues puede haber subido y vas con aquella ilusión de poder pescar un mero, pescar un dentón, cosa que otras épocas del año pues es difícil capturarlos. Para capturar un dentón en primavera lo principal es estar en forma, lo primero de todo, y después también es muy importante el horario. El dentón entra muy bien o a la mañana pronto o a la tarde cuando se pone el sol. Y bueno, luego también escoger el sitio, que sea un sitio adecuado, estar bien escondido y que el dentón tenga ganas de entrar, porque si no tiene ganas de entrar nos podemos olvidar. Luego también tener en cuenta que siempre es mucho más fácil que el dentón entre si nosotros estamos en el agua caliente y el dentón también. Porque si nosotros nos metemos en el agua fría, el dentón vendrá por el agua caliente por arriba y desde arriba pues nos verá vista de pájaro y es difícil que se acerque.